Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: a sabedoria clama pelas ruas, levantando a sua voz. Divisa, Provérbios, o sentido dos oráculos, pensamento, inspiração nas letras escritas, mostrando a vontade de Deus. De Provérbios, pensamento dos sábios, capítulo 8, do versículo 12 ao 21, que nos diz assim a palavra do Senhor. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: livro de Provérbios, capítulo 8, do versículo 12 ao 21, que nos diz assim a palavra do Senhor: eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e a boca perversa, o mau caminho e a prostituição. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento e minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam a justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra também. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riqueza e honra estão comigo, sim, riqueza duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e as minhas novidades do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça e no meio das veredas do juízo. Faço herdar bens permanentes. Aos que me amam, eu encherei os seus tesouros. Ao toque de 5 segundos, entraremos neste manto de revelação. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Toda a raça humana. Esta mensagem é para todas as idades, desde o 0 ano de idade até o tempo determinado por Deus. Meu nome é Gelson Bezerra da Silva, pregador da palavra de Deus, instrumentista da casa do Senhor, elevita, seguidor de Jesus Cristo e, sendo sim, locutor desta emissora de rádio, formação religiosa, seminário teológico Paulo Leiva Macalão e outras instituição religiosa, escolaridade, 2º grau completo e cursos que complementam ao meu colegial. Busquei o conhecimento para manejar bem a palavra da verdade. O tempo chegou e nesta hora Deus vai falar com você que está nos ouvindo através do seu aparelho moderno ou não moderno, ou através do seu aparelho de som.
mono, estéreo ou digital. Não importa a qualificação técnica do seu aparelho, se é avançado ou não avançado. O importante é você entender e ouvir Deus falando com você, Jesus Cristo te esclarecer e salvar, e o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e os anjos celestiais, aí sim, hão de te guardar de todo o mal. Você que está nos ouvindo aí, Deus vai falar com você através do seu MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, MP8, MP9, MP10, ou através do seu Walkman, ou através do seu pendrive rádio, ou através do seu celular rádio, ou através do seu digital videoplay, ou pela internet, ou no trem, ou no carro, ou na Kombi, ou no ônibus, ou no caminhão, ou na van, ou no seu jegue móvel, ou de moto, ou de bicicleta, ou de velocípede, ou a pé, ou aí na sua casa, no seu apartamento, no seu comércio, no seu bazar, na sua rua, na escola, no banco, na praça, no shopping, no hospital, com os amigos, com os vizinhos, com os parentes, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os anciões e com as mulheres de diversas idades. Hoje é o dia da vossa vitória. Essa mensagem é para todas as idades. Você que está me ouvindo, virá um esclarecimento profundo da parte de Deus. Vou me apresentar de novo. Preleitor Gelson Bezerra da Silva, guitarrista da Casa de Deus, levita instruído por Jesus Cristo e sendo sim locutor desta emissora de rádio, comunicando, apresentando e profetizando ao vivo para você. Em Isaías capítulo 50, versículo 4 nos diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que a seu tempo eu saiba dizer o que está escrito na Bíblia Sagrada, no Evangelho Eterno, na Palavra de Deus. Eu não sei como é que você entende aquilo que vem da parte de Deus, ou qual o sentido principal da eloquência da pregação que tem chegado aos teus ouvidos, e qual sim o sentido dessas palavras. Como que você entende aquilo que vem da parte de Deus? Se é através de uma ministração, de uma pregação, de uma narração, de uma mensagem, de uma profecia, de um anúncio, de uma palestra, de uma ilustração, de uma propaganda, de um comentário, de um oráculo, de um manuscrito, de uma revelação, de uma locução, de uma comunicação, de uma falação, de uma visão, de uma reflexão, de uma parábola ou de tábuas escritas em letras ou em sonho entregue pelo profeta, ou de uma proclamação, pois em breve os anjos vão vir aqui na terra para anunciar o que está escrito no Evangelho Eterno. Ou se você ouviu, percebeu e entendeu através de uma orientação, de um conselho, de uma história, de um prospecto, de um estudo bíblico, ou foi no culto de doutrina, ou foi na escola bíblica dominical, ou foi uma conjectura espiritual, ou foi fatos relatados do cotidiano, ou foi através de um pergaminho, de um papiro, ou através de uma música, porque uma música cantada expressa também a letra em uma mensagem, ou foi através de um pensamento, de revista, de livros, de jornais ou de uma notícia. Eu só sei de uma coisa: para cada entonação de voz há um sentido diferenciado de falar de cada ser, mas com um único propósito: expressar a vontade de Deus aqui na terra, porque a Bíblia Sagrada diz assim, que são vários tipos de vozes no mundo. Em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 10 ao 14, nos diz de vozes no mundo: voz de criança, voz de adolescente, voz de jovem, voz de homem, voz de ancião e voz de mulheres de diversas idades. Eu só sei de uma coisa: Tiago, capítulo 3, do versículo 11 ao 12, que nos diz assim a palavra do Senhor, que de uma fonte não pode jorrar duas águas, ou é água doce, ou é água salgada, ou é água boas, ou é águas amargas, ou é águas que curam, ou é águas que adoecem, ou é águas vivas, ou é águas mortas. Em Amós, capítulo 3, versículo 3, nos diz assim: poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? Com certeza não, porque o Pai, o Filho e o Consolador concordam num só, e os anjos celestiais de toda a hierarquia que existe lá nos céus também concorda com a Bíblia Sagrada, confirmando
este fato, esta verdade, esta profecia ou essas palavras. Pode um cego guiar outro cego? Com certeza não. Pode a luz se misturar com as trevas? Também não. Porque em Salmos 42, versículo 7 nos diz assim: se um abismo chama o outro abismo, fuja daquilo que é mal. Porque se a bênção se confirma com a bênção, conforme Deus disse para Abraão: os que te abençoarem, eu abençoarei, os que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Por isso vigie, porque em Naum, capítulo 1, versículo 3 em diante, nos diz que ao culpado Deus não tirará por inocente. Porque em Malaquias também diz, em Malaquias 3, versículo 5: e sereis uma testemunha veloz contra todos os defraudadores da palavra de Deus, porque não procuraram observar as escrituras conforme está escrito. Tem que ser conforme está escrito, porque em Isaías capítulo 11, versículo 9, nos diz assim a palavra do Senhor para a tua vida, para a minha vida e para as nossas vidas, dizendo assim: porque a terra se encherá de todo o conhecimento do Senhor, como as águas do mar. E em Hebreus capítulo 13, versículo 8 nos diz assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso vigie, porque estamos vendo por aí aquilo que deveria ser bênção está sendo maldição. Em Deuteronômio está escrito assim, em Deuteronômio capítulo 11, do versículo 26 ao 32, nos diz assim a palavra do Senhor: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Qual dos dois você vai querer? Porque em Provérbios capítulo 26, versículo 2, diz que a maldição sem causa não virá, antes porque a provocaram. Em Salmo 109, versículo 6, nos diz assim, que Satanás está ao lado do ímpio, porque o ímpio se vestiu de maldição, como uma veste que assim se veste. Olha o que está escrito aqui: seja como uma veste que cobre o maldito. E vou conjecturar assim: sapato, roupa, boné e fedorante. Você encontra isso lá em Salmos 109, versículo 6, Satanás andando do lado do ímpio. Por isso em Oséias capítulo 8, versículo 7 diz assim: tocai a buzina, porque se aqueles que andam inventando, vai inventar, semeando pecado, vão colher a morte, semeando corrupção, vai colher destruição. Porque os filhos de Baal cantam música a Baal, e os filhos de Deus adoram a Deus em louvores, em adoração, porque Deus é Deus dos vivos, não Deus de mortos, porque Ele confirmou a sua palavra, e lhe deu uma lei que não poderão ultrapassar, e se ultrapassar, vai virar maldição. Isso se encontra em Salmos 148, versículo 6. A palavra de Deus, irmão, é muito profunda, e profunda mesmo. E quando não tiver mais pregador, você encontra lá em Salmos 148, versículo 8, os futuros pregadores que virão à terra, que são os anjos, são o fogo, a saraiva, a neve, vapores e ventos tempestuosos, que executarão a palavra de Deus, porque nós que somos seres viventes e seres humanos, em 1 João capítulo 4, versículo 5 ao 6, nos diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, canta louvores a Deus nos seus instrumentos e adora a Deus em espírito e em verdade. Isso tudo está escrito na palavra do Senhor. Não aumentei e nem diminuí, só falei conforme está escrito. Em Isaías 55, versículo 11 diz que a palavra do Senhor não voltará vazia, antes prosperará para aquilo que Ele quer. Só estou dando a introdução para poder entrar na mensagem. Vou dizer os últimos versículos e aí entraremos neste manto de revelação. Este é o alerta final de Deus para a raça humana através de sua palavra. Vigiai com os evangelhos falsificados. Aceite só evangelho original. Isso eu estou dizendo é pregação, é Bíblia Sagrada. Glórias a Deus. Aquilo que tem a marca e o sangue de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 11 diz assim: porque ninguém pode pôr um outro fundamento além daquele que já
Satanás foi posto, ao qual Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, nos diz assim: porque se alguém for pregar outro Jesus, ou for pregar outro evangelho, ou for pregar um outro fundamento, com razão sofrereis o dano, os tais que assim abraçar. Porque em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, nos diz assim: mas ainda que um de nós, locutores, pregadores ou pastores de qualquer igreja que seja, vos anunciar ou expressar ou verbalizar outro evangelho, ou um anjo dos céus vos anunciar outro evangelho, além do que já está posto, anunciado e dito pelos apóstolos, seja anátema, maldito, e queimará no fogo do inferno. Tem que ser segundo está escrito. Ainda que eles pegam a desculpa dizendo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, dizendo que a letra mata, mas a palavra do Senhor diz: se tiver na carne, vai morrer sim, porque o Espírito Santo de Deus vivifica, esclarece e guia em toda a verdade. Meu Deus do céu, em João diz assim, em João capítulo 3, versículo 5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 17, não sabeis vós que sois o templo do Deus vivo, e o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor, sem sombra de dúvida nenhuma, vai fazer maravilha no meio de vós. Meu Deus, meu Deus do céu, por isso que eu falei, não aceite imitação do evangelho original. Só doutrina original, evangelho original, Bíblia Sagrada só original, pregação original, revelação original, estatuto só original, de acordo com a palavra de Deus, os oráculos só original, as narrativas verbalizadas só original, as mensagens verbalizadas também só original, e visão só real, só original de Deus. E fazei prova de Deus e provai os Espíritos para ver, sentir e perceber se é de Deus aquilo que se fala, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque há muita gente por aí, irmão, que não está tendo visão não, está tendo miragem, porque quando é visão de Deus se confirma, a pessoa fica só vendo o que não deve, vendo o que não presta, enxergando o que não é para enxergar, aí depois quer entregar a visão. Não é visão, é miragem. Por isso que eu falei, não aceite imitação, só o que for original, só evangelho original, porque nós estamos vendo por aí muito evangelho distorcido, muito evangelho pirateado, muito evangelho da porta larga, e vou mais além, já não é mais porta larga, é uma avenida asfaltada, está podendo tudo, e eles ainda dizem, não, Deus só quer o coração. Vai estreitar daqui a pouco, porque lá em Salmos 119, versículo 96, nos diz assim: eu vi limite para tudo, menos para a palavra de Deus. E tudo isso que eu falei está anotado, está escrito aqui, ó. Não fugir da verbalização e nem daquilo que está no alinhamento profético na palavra de Deus. Profeta prevenido é assim, processo cancelado, esquecido e guardado. Porque se é segundo está escrito, temos que falar conforme a palavra de Deus assim nos ensinou. Em Provérbios capítulo 22, versículo 28, nos diz assim esta palavra: não remova os limites antigos. E ainda vou mais além ainda vou mais além nas escrituras.
Escritura, em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 ao 21, nos diz assim: se alguém lhe acrescentar alguma coisa a mais, Deus fará vir sobre eles as pragas que está escrito nesses livros. E se alguém tirar qualquer palavra da profecia deste livro, a sua parte vai ser tirada do livro da vida, o seu nome vai ser riscado do livro da vida e vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Isso é só introdução, irmão. Isso é só introdução da palavra, porque você vê muita inventação por aí, distorcendo a palavra do Senhor e falando que nem tudo é o que está escrito. Isso aí já está virando moda por aí já, porque a Bíblia Sagrada, a pregação do Evangelho, os estatutos escritos nessa palavra tem que ser pregado do jeito que é, porque a Bíblia Sagrada é muito importante para a raça humana que vive sobre a face da terra. Deus pregou assim: eu velo pela minha palavra para a cumprir, operando eu, quem impedirá? Jesus Cristo pregou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para o céu a não ser por Jesus Cristo, clamando por Ele, senão não vai chegar lá. O Espírito Santo pregou assim: eu quero convencer do pecado, da justiça e do juízo, e te guiar em toda a verdade. Os anjos celestiais também pregaram: vós que recebeste a lei do Senhor por ordenança dos anjos e não aguardaram, Deus um dia os cobrará. Os sacerdotes, pastores, atalaias e profetas também pregaram, anunciaram, revelaram: poderão dois andar juntos se não tiverem de acordo? Com certeza não. Se você não está de acordo com a palavra de Deus, a palavra de Deus também não está de acordo contigo não, porque ela é viva e eficaz. A natureza também pregou e os animais também pregaram, e o Senhor faz dos seus ventos seus mensageiros, e a jumenta e a muda jumenta que falou com voz humana, e até aquele miserável do inferno se meteu a pregador, mas se deu mal, dizendo para Jesus, ele disse assim: Jesus, está escrito, faça que essa pedra se transforme em pão. Jesus, está escrito, lança-te daqui lá embaixo, que dará ordem a teu respeito, toma na tua mão, para que nunca tropece em alguma pedra. Só maneja bem a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. Ele tentou ganhar Jesus na palavra e não conseguiu, e até os demônios do inferno pregaram também, esses miseráveis do inferno: deixe que nós entramos nos porcos, Jesus. Foi uma devastação nos bichinhos. Esses demônios do inferno, além de pregarem também, eles creem na palavra, eles estremecem, e esses miseráveis têm até doutrina e têm sinagoga para congregar. Eis que os que são da sinagoga de Satanás. E vai estreitar. Vigiai, fazei prova de Deus, provai os espíritos, veja se esta palavra que vós ouvis é original ou se é pirateado, se é de Deus ou se é doutrina de demônio. Porque Satanás, lá no início da criação, ele possuiu a jumenta, deixa eu corrigir aqui, por causa dos faladores que estão ouvindo, ele possuiu a serpente e enganou Eva. E logo lá na época de Jesus, os demônios do inferno possuiu os porcos e deu prejuízo na fazenda daquele homem que tinha ali os seus porquinhos que criava. Imagine só, possessão no início da criação na serpente. Satanás entra na serpente e engana Eva, e possessão maligna nos porcos. Mas uma coisa eu tenho para vos dizer: a palavra da vida está aí, a palavra de Deus. Vigiai e orai, buscai no Senhor, para que venha ter entendimento, discernimento, e para se saber se ainda está no caminho. Meu Deus do céu, porque hoje estamos aqui, amanhã poderemos estar indo para o outro lado da vida, para o mundo invisível. Ninguém pode escapar, ninguém vai escapar, porque se Deus determinar lá em cima, a estadia de vida acabou, atravessaremos desta vida
vida para outra. E como que está a tua vida? Como que você está? O que você está lendo? O que você está ouvindo? O que você está cantando? O que você está buscando? Reino dos céus ou reino da terra? Inferno ou salvação? Discernir o que tem feito ainda na face da terra. Meu Deus do céu, isso é só introdução, irmão. Vamos entrar na palavra aqui, que o tema é profundo. A sabedoria clama pelas ruas, levantando a sua voz. Por que a sabedoria está clamando, irmão? Porque está a caminho os seres humanos. Eles estão caminhando à destruição. Como assim, irmão? Distorcendo a palavra, querendo fazer algo para não se ouvir mais o evangelho da verdade. Deixa eu me concentrar para falar alinhadamente, profeticamente. A palavra de Deus nos diz assim no livro de Provérbios, dizendo que sem profecia o povo se corrompe. A palavra de Deus diz que o povo foi destruído por falta de conhecimento. E nos nossos tempos atuais, o que estamos vendo, o que estamos vivendo e o que estamos sentindo e percebendo, que eles querem criar lei até para proibir a pregação do evangelho, até para dizer que não se pode mais falar isso ou aquilo outro. Alinhado profeticamente você pode, só não saia da palavra. Meu irmão e minha irmã, fala de acordo com o que está escrito. Se está escrito, fale. Mas nem todo mundo você vai poder ouvir. Não são para todos que você vai poder falar. Faça que nem Jesus. Jesus Cristo, quando foi interrogado, ele olhou assim, via que era um laço de prisão, via que era um laço de morte. O que Jesus Cristo faz? O batismo de João é dos homens ou é de Deus? Há um ensinamento de Jesus ali, que nem tudo a gente deve sair falando, porque a própria palavra de Deus diz assim: não lançarei pérola aos porcos. E ainda diz mais: não falar no ouvido do tolo, porque vai ouvir e não vai querer receber a palavra, antes a desprezará. E a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, dizendo assim: o que despreza a palavra, o que não quer ouvir a palavra, o que não quer seguir o mandamento, Deus diz assim, que os tais hão de queimar no fogo do inferno. A sabedoria anda clamando pela rua. A sabedoria anda levantando a sua voz, querendo dar entendimento, querendo botar o homem com a vida íntegra, com a vida de um homem de uma conduta moral estável. E o que acontece? Quando a sabedoria começa a vir clamando na rua através dos pregadores, quando a sabedoria começa a clamar na rua através dos seus meios que Deus tem feito, de vários meios, para trazer o homem ou a mulher ao plano da salvação, o que eles fazem? Eles tampam os seus ouvidos, ficam com comichões nos ouvidos, não querem enxergar com os olhos, não querem perceber a palavra do Senhor. Antes até dizem assim: isso é fanatismo, isso é maluquice, isso é doiderice. Pra que isso? Uma coisa eu tenho para vos dizer: o maior fanático é aquele que está acorrentado por Satanás e não tem como sair, porque o servo de Deus, ele é livre, ele é liberto e sabe para onde vai. Qual é o maior fanático que vive sobre a face da terra? Aquele que vive, prega o evangelho, ou aquele que está acorrentado por Satanás, se viciando, se prostituindo, fazendo um monte de coisa errada, caminhando em caminho contrário à palavra de Deus? Observando as sagradas escrituras, o versículo 12 do capítulo 8 de Provérbios nos diz, versículo 12: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. A sabedoria está dizendo: eu habito com a prudência. Eu só habito com a prudência. E vós? Aonde é que estão as vossas prudências? No seu modo de falar, no seu modo de vestir,
no seu modo de olhar, porque aquele só em olhar para uma mulher e a cobiçar já está cometendo pecado. Eu vou entrar numa profundidade aqui, irmão. Vou entregar tudo dia aqui hoje. Não vou levar nada para casa. Tudo que é para deixar aqui eu vou deixar, para dormir hoje com a consciência tranquila. A sabedoria está dizendo que a vida com a prudência, uma pessoa prudente, ela se desvia do mal. Uma pessoa prudente procura ter mais entendimento para que possa sim andar com uma conduta moral estável, para que possa falar eruditamente, conforme está escrito no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 4. Uma coisa eu tenho para vos dizer: a sabedoria está clamando, está usando homem, está usando mulher, está usando criança, está usando ancião. Nessa reta final vai se levantar uma pica de mulher para manejar bem a palavra da verdade. Não, irmão, mas isso não existe só se for em outro evangelho, porque está escrito: as vossas filhas, as vossas servas hão de profetizar da parte de Deus. Aquilo que está escrito, Deus nessa reta final vai usar todos, do menor ao maior, e quando não tiver mais raça de gente, de ser humano, para Deus usar, aí Deus usa a jumenta, usa o vento, usa os seus meios, como Ele já tem usado nesses finais dos tempos. Irmão, que meio é esse que Deus tem usado? Maremoso, terremoto, enchente, furacão. Os homens estão brincando com o Criador, estão fazendo coisas e mais coisas sem autorização de Deus, estão criando fundamentos que Deus não tem autorizado, e por isso as pragas estão percorrendo os 4 cantos do mundo. Você já se imaginou se de repente essa enfermidade mortal que ronda por aí pegar a tua vida e você bater as botas, ou for para a terra dos pés juntos, ou descer as partes mais baixas, ou descer a sepultura? O que tu estava, como que estaria a tua conduta nesta hora diante dessa enfermidade mortal? O que você está pensando? O que você está lendo? O que você está cantando? O que você está tocando no teu instrumento? Como que está o teu ser, o teu íntimo, a sua vida? O que tu tem dedicado para Deus, meu Deus? Mas, irmão, a doença é normal, tá bom. Aí você tá dentro do ônibus. Normal não. É porque estão provocando. A maldição sem causa não virá, antes porque a provocaram. Aí começa essas pragas, doença percorrer por aí. Mas continuando, mas de repente no ônibus, ou no trem, ou no avião, já caiu mais um avião. Só esse ano já se foram 4. 2 em alto mar e 2 em terra. Só que um em terra, todos morreram, e o outro que caiu em terra, as pessoas sobreviveram, mas se machucaram muito. Uma coisa eu tenho para vos dizer aqui hoje: o amanhã pertence a Deus. Hoje estamos aqui, amanhã podemos estar atravessando desta vida para outra. E se hoje for o último dia de vida, e se hoje for a tua última oportunidade para ouvir essa palavra, para ouvir a pregação, para se ajeitar, se acertar, para se preparar para o céu, meu Deus. O versículo 13 diz assim: é muito profundo, irmão, é muito profundo. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, é aborrecer a prostituição, a bebedice, os palavrões, as chocarrices, é aborrecer aquilo que é condenável para as suas almas. Irmão, daqui a pouquinho eu vou entrar numa profundidade aqui, eu vou te dar um conselho. Ou você me acompanha na pregação até o final, ou então você vai murmurar até o final. E a Bíblia diz que no deserto os murmuradores morreram tudinho. Se essa pregação chegou até você, você está sendo bem-aventurado, porque Deus está falando contigo. Se está rodando aí no teu rádio CD, que eu não sei qual é a marca, o importante é Deus falar contigo, seja bem-aventurado. Confira na palavra de Deus, que eu vou te dar a referência aqui também. Daqui a pouquinho eu vou te dar
31 capítulos de Provérbios que foi composto, que foi narrado, que foi produzido por Salomão e outros autores. Que não foi só Salomão que produziu o livro de Provérbios. Teve mais gente aí nessa narrativa. Teve mais gente aí nesse manuscrito escrito por mão. Foi Salomão, escreveu 3.000 provérbios e 1.005 louvores. A quantidade dele tem, a dos outros não tem não. Eu procurei no contexto histórico e não achei. Teve palavra dos sábios, palavras também de sábios. Ainda teve os homens do rei Ezequias que recolheram outros provérbios de Salomão e fizeram um ajuntamento para deixar a Bíblia Sagrada. Deus só deixou o necessário, só o essencial, nem a mais e nem a menos. Mas o que está na Bíblia Sagrada, o que está na palavra do Senhor, o que já está escrito aqui, já nos basta, já nos dá para que nós venhamos a ter uma conduta estável, para que nós venhamos a ter uma moral, para que nós venhamos a ser um homem íntegro. Não precisa aumentar mais, não precisa diminuir. Eu falei para você, no livro de Apocalipse está escrito: aqueles que aumentar, as pragas que está escrito nesse livro virá sobre ele, sobre sua família, sobre sua descendência, sobre todos aqueles que assim defraudarem a palavra de Deus. Meu Deus do céu! Por isso que fica essas pragas rondando por aí. Eles estão aumentando demais. Então, meu Deus, Deus nos deu uma lei. E essa lei nós não podemos ultrapassar. Ultrapassar e se cumprir o Apocalipse, que as pragas que está escrito nesse livro virão sobre todos que assim defraudam a palavra do Senhor. Voltando à minha narrativa, vamos conhecer o futuro do passado, na história, neste presente século. Vamos contextualizar as palavras. Ou você vai entender teologicamente ou poeticamente. Mas eu vou falar aqui hoje, pela fé. Eles, inspirados por Deus, escreveram. Salomão escreveu o livro de Provérbios. Os sábios de sua época também escreveram. E também os sábios também escreveram. Os homens de Ezequias também recolheram alguns provérbios de Salomão para também juntar e compor aqui provérbio que você sabe aqui muito bem. Palavras também você encontra. Palavras de Agur, filho de Jaque, o Mosaita. Também encontramos palavras de Lemiel, o rei Massa, que lhe foram ensinados por sua mãe. Sua mãe deu um ensinamento muito bom. E se qualquer homem que existe sobre a face da terra lê esse ensinamento que está aqui no provérbio, tu nunca mais vai trair a tua esposa. É só você ler o que está escrito aqui. Você vai deixar de ser traidor e vai passar a ser um homem sincero, marido de uma mulher só. Você só vai amar aquela que está na tua casa. As outras da rua vai deixar de ser biscate teu. Mas vamos lá, continuando. E também encontramos elogio para uma mulher que tem aqui também. No livro de Provérbios tem Salomão e seus autores que assim, inspirados por Deus, escreveram. Irmão, vou mais além aqui. Vou entrar numa profundidade que sem heresia, até encontramos provérbios de uma mulher, porque a Bíblia nos mostra aqui que o rei escreveu o conselho de sua mãe, quer dizer, o pensamento de uma mulher que virou profecia na palavra de um rei, se transformou em provérbios. Por isso que Deus valoriza essas mulheres, para manejar bem a palavra da verdade. Meu Deus do céu! Nessas horas os machistas até se levantam e dizem: não, negócio de mulher na obra de Deus, não, o negócio da mulher é pilotar fogão, obra de Deus é só para nós que somos homens, só se for em outro evangelho, porque no evangelho genuíno da palavra de Deus encontramos várias raças de mulheres que tem aqui. Meu Deus do céu, não era para agora não, mas eu vou falar, não era para agora não, mas eu vou ter que falar. Você já conhece muito bem uma pregação que nós pregamos aqui com o tema Mulheres da Bíblia que fizeram a diferença. Essa pregação me rendeu uma perseguição, mas eu fiz a minha parte. Deus sabe que eu fiz a minha parte, porque essas mulheres, elas trabalham no Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, ele começou a enxergar isso, depois de tantas epístolas paulinas dizendo para estar e se calar. Mais à frente, tempos e tempos depois, ele começou
começo a enxergar o valor dessas mulheres na obra de Deus, porque elas estão buscando, orando, pregando, jejuando na congregação pelos povos, na consagração no monte, nas casas, nos hospitais, em oração. Elas estão ali fazendo a obra de Deus, fazendo a obra do Senhor. Você encontra na palavra de Deus, irmão. Eu te dou a referência depois se tu quiser. Você encontra Eva como uma mãe muito humilde e que Deus não a destruiu, porque se Deus fosse machista, ele destruía Eva. Por isso que a união de uma família, a união de um casal, Deus valoriza. Por isso que ele deixou. Na Bíblia Sagrada nós encontramos a pastora Raquel, a juíza Débora, a profetisa Uda, a anunciadora da ressurreição Maria Madalena. Nós encontramos uma profissional do trabalho, a Ruth. Encontramos uma rainha de valor, que foi Esther, teve que abrir a sua boca a favor dos inocentes. Encontramos Miriam, que foi instrumentista e cantora. Encontramos Raabe, que foi perdoada de sua prostituição e foi salva pela fé e se transformou uma obreira do Senhor também. Encontramos Ana, uma mulher de oração do Antigo Testamento. E para deixar alguns agora de bigode pro alto, alguns homens de bigode pro alto, encontramos Ana profetizando do Novo Testamento, profetizando dentro do templo, falando do menino, dizendo do Senhor e adorando a Deus em espírito e verdade. Encontramos também Abigail, uma mulher humilde e prudente, que apaziguou a ignorância do seu esposo ao tratar mal o rei Davi. Encontramos também Tabita, uma discípula de boas obras e que adorava a Deus em espírito e em verdade. Encontramos Lídia, uma mulher de exemplo de hospitalidade. Essas mulheres da Bíblia fizeram a diferença. E em Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5, nos diz que elas são conhecidas como mestra no bem, as profetisas do Senhor, mulheres santas de Deus, que fazem a vontade do Altíssimo. Para isso encontramos elogios e mais elogios no livro de Provérbios. Não fugir ao argumento e às palavras, às verbalizações, à pregação. Eu não fugi. Em Provérbios capítulo 31, do versículo 10 ao 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de rubins. O coração do seu marido está nela confiado. Ela nenhuma fazenda faltará. Ele só lhe faz bem, porque ela também só lhe faz bem todos os dias de sua vida. E conhece o seu marido às portas. Aqui está uma poesia, expressadamente na sua verbalização, exaltando esta mulher de valor. Por isso que eu tenho para vos dizer: mulher virtuosa, mulher valorosa, Deus sim a valoriza. E encontramos outras passagens de Provérbios, mas é profundo. A palavra de Deus é profunda. Você tem que se aprofundar, deixar de ser machista e se aprofundar. Não é se afundar não, porque se você for muito machista, você vai se afundar. Você acha que a mulher não pode fazer, mas Deus tão somente faz a diferença através dessas mulheres. No livro de Provérbios capítulo 11, versículo 16, encontramos uma mulher honrada. No livro de Provérbios capítulo 12, versículo 4, encontramos uma mulher virtuosa. No livro de Provérbios capítulo 14, versículo 1, encontramos uma mulher sábia. No livro de Provérbios capítulo 18, versículo 22, encontramos uma mulher que Deus olha para o homem, se você achou ela, é bem-aventurado, porque ela é de Deus, pode casar com ela. Encontramos uma mulher em Provérbios capítulo 30, versículo 23, uma mulher de grande valor também. Isso tudo encontramos no livro de Provérbios. Também tem algumas mulheres perversas e perdidas que só andam no caminho mau, nós encontramos no livro de Provérbios. Mas hoje não é essa história não. Vamos continuando aqui na verbalização das palavras de Deus, porque hoje Deus quer falar com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas. No versículo 14 diz assim: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento e minha é a fortaleza. Aqui é a profundidade, irmão. Só aqui já há uma profundidade profunda. Não é para você se afundar, não. É profundidade, é para você se aprofundar. A palavra de Deus é um ensino mediante ao livro de Provérbios profundo. Em sua clareza e facilidade de memorização, é transmitida de geração em geração esta palavra. Assim como Davi
é o manancial da tradição salmódica em Israel ao escrever os seus 73 salmos, assim também Salomão é o manancial da tradição provérbica. Glórias a Deus, é isso mesmo, provérbica ou provérbio em Israel. Salomão produziu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Embora os provérbios, como os salmos, não seja tão fácil assim de resumir como os outros livros da Bíblia, há umas seções com estruturas definidas, como o discurso à juventude sobre sabedoria, obedecer aos pais e seguir os conselhos, submeter-se à sabedoria e ao temor do Senhor, o conselho à sabedoria, acerca da família, acerca da esposa sábia. Tudo isso você encontra no livro de Provérbios. Na Bíblia Sagrada encontramos 31 capítulos de Provérbios, escrito por Salomão e outros autores. Deus já deixou o suficiente para o ser humano vir assim se espelhar. No livro de Provérbios representa a sabedoria inspirada dos sábios, ou o provérbio tem sentido de oráculo, parábola ou máxima sábia. Por isso, há declarações longas neste livro de Provérbios que encontramos aqui também. Além de Salomão, conforme eu disse, encontramos outros autores. Vou repetir de novo. Palavra do sábio, você encontra em Provérbios 22:17. Palavras também de sábio, você encontra em Provérbios capítulo 24, versículo 23 ao 34. Palavra de Agur, filho de Jaque ou Mosaica, você encontra isso em Provérbios capítulo 30, do versículo 1 ao 33. Palavra do rei Lemiel de Massa, que lhe foram ensinados por sua mãe, e conforme eu falei lá atrás sobre as mulheres, você encontra isso em Provérbios capítulo 31, do versículo 1 ao 9, e elogio a uma mulher virtuosa em Provérbios capítulo 31, do versículo 10 ao 31, você encontra ali dizendo acerca dessa mulher virtuosa. Aqui há sabedoria para uma vida correta. Se você procurar saber o sentido das palavras e para que isso está escrito aqui, a tua vida vai ser outra. Você vai entender a sabedoria de Deus, o que Deus ainda quer para a sua vida, porque Deus, Ele é fiel. No livro de Provérbios você encontra a respeito da família, da juventude, da pureza, da felicidade conjugal, da honestidade, do trabalho, da justiça, da retidão e da disciplina. No livro de Provérbios você também encontra advertência, cobrança e punição divina contra o pecado, contra a contenda, contra males, contra a língua fofoqueira, contra a imprudência, contra a bebedice, contra a glutonaria, contra a imoralidade, contra a falsidade, contra a preguiça, contra a má companhia e contra a tolice. Em Provérbios você encontra também, mostrando com muita clareza a diferença de ambas as partes, daquele que quer ter uma vida íntegra e daquele que não quer ter uma vida íntegra, de um homem justo e de um homem injusto. Quando você encontra ali no livro de Provérbios, ali dizendo a sabedoria e a tolice, o justo e o ímpio, a soberba e a humildade, a preguiça e o trabalho, a pobreza e a riqueza, o amor e o ódio, o certo e o errado, a prudência e a concupiscência, as trevas e a luz, a maldição e a bênção, o inferno e os céus, a vida e a morte. São caminhos que o ser humano tem que escolher, e são caminhos que ele tem que trilhar. Se escolher o bem, vai ter um caminho bem. Se escolher o mal, vai ter um caminho mal. Por isso, procure entender qual é o teu caminho, se está certo ou se está errado. Porque também no livro de Provérbios exalta a sabedoria de Deus. Este livro é tão prático e com conceitos profundos de Deus. Deus é a palavra central de sabedoria escrito no livro de Provérbios, e que nos mostra também acerca dos seus atributos, como onisciência, onipresença e onipotência. Glórias a Deus. Por isso medite nessa palavra e peça o discernimento que Deus há de te ensinar, o discernimento que há nessa palavra. Isso é profundo, irmão. Esta palavra é profunda. Isso aí é tudo estudo que eu peguei e foi uma coisa profunda mesmo. Eu vou entrar numa sequência aqui, irmão. Eu vou te dar um monte de versículo, um atrás do outro, fazendo filhinho e comendo biscoito. Vamos lá então.
você daí e a gente daqui, para a honra e glória de Deus Pai. Vou te dar uma introdução, e dessa introdução eu vou te dar 31 versículos que eu peguei de cada capítulo, do 1 até o 31, como sábado passado, que nós falamos aqui, dos 150 versículos de Salmo. Hoje eu vou trazer para você os 31 versículos dos 31 capítulos. Glórias a Deus, vai ser uma sequência. Vamos entrar nessa narrativa aqui, para poder entrar nessa palavra profunda. Provérbios, com sentido de oráculos, os ensinamentos de Deus para a raça humana. Em Provérbios, capítulo 1, do versículo 2 ao 7, nos diz assim: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, e para se dar aos simples prudência e aos jovens o conhecimento, e para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselho, para entender provérbio e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução e a doutrina de Deus. A suprema sabedoria altissonante clama pelas ruas, clama de fora, e pelas ruas levanta a sua voz, buscando um coração, para que possa sim entender e ser sábio de Deus. Nós entendemos aqui que Deus, Ele quer abençoar, Ele quer te fazer entendido, mas você tem que querer. Vou te passar aqui mais uma narrativa, e vai ser uma bênção dos céus para a tua vida e para a minha vida. O aviso de Deus à raça humana através do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 1, do versículo 23 ao 33. Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei a vós e recusaste, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Semeaste corrupção, colherás destruição, e vindo sobre vós assolação, perdição, tormenta, aperto e angústia, e então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porque aborreceram o conhecimento, o temor, o conselho, a repreensão. Portanto, comerão do fruto da destruição, porque não quiseram ouvir a voz de Deus. E Deus tem falado aqui neste lugar. Passamos essas duas narrativas do livro de Provérbios para poder vos dar uma sequência de versículos. E Deus vai falar aqui contigo através dessa sequência de versículos. Você vai saber em qual direção você está. Vamos lá então para ganhar tempo. Você ouvirá agora uma sequência de versículos do capítulo 1 até o 31. Serão 31 versículos que você vai ouvir aqui agora em Provérbios. Uma sequência de versículos você ouvirá agora, um atrás do outro, fazendo filhinha e comendo biscoito. Provérbios, capítulo 1, versículo 33. Mas o que me der ouvido habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Provérbios, capítulo 2, versículo 6.
porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento, e entenderás a justiça, o juízo e a verdade. Provérbios capítulo 3, versículo 33. A maldição do Senhor está na casa do ímpio. Provérbios capítulo 4, versículo 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca, que é a gíria, e afasta de ti a perversidade dos lábios, que é palavrão, xingação e profanação. Provérbios capítulo 5, versículo 5. E os seus pés que desce à morte, e os seus passos que firmam-se no inferno, porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana a todas as suas carreiras. Provérbios capítulo 6, versículo 6. Vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso, e olha para os seus caminhos e ser sábio. Assim será o que entrar a uma mulher de seu próximo, porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará o tal que cometeu este adultério. Provérbios capítulo 7, versículo 2. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei. Como a menina dos teus olhos, ata aos teus dedos, escreva na tábua do vosso coração. Diz a sabedoria, tu é minha irmã, e a prudência chama a tua parenta. Provérbios capítulo 8, versículo 35. Porque o que me acha, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma, e todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios capítulo 9, versículo 9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Porque por mim se multiplicarão os dias, e os anos de vida se lhe acrescentarão. Provérbios capítulo 10, versículo 13. Nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara para as costas dos faltos de entendimento. E a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescentará dores. Provérbios capítulo 11, versículo 8. O justo é liberto da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. A mulher aprazível guarda a honra, mas o que perturba a sua casa herdará o vento, e o que ganha a alma sábio é. Provérbios capítulo 12, versículo 1. O que ama a correção, ama o conhecimento, e o homem de bem alcançará o favor, mas ao homem de perversas imaginação cairá. Provérbios capítulo 13, versículo 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Anda com o sábio e serás sábio, e o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama a seu tempo o castiga. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Há caminho para o homem que parece direito, mas o fim é o caminho da morte. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos dos homens são limpos aos olhos do Senhor, mas Deus pesa-lhe o espírito. Provérbios capítulo 17, versículo 1. Melhor é um bocado seco, e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítima com contenda. O que escarnece do pobre insulta o que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Quanto àquele que torna o mal por bem, não se apartará o mal de sua casa. Provérbios capítulo 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo, e estará em alto retiro. O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. Provérbios capítulo 19, versículo 14. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Castiga o seu filho enquanto há esperança. Ouve o conselho e receba a correção, para que sejam sábios nos teus últimos dias de vida.
Provérbios capítulo 20, versículo 1. O que ama o vinho é escarnecedor, e a bebida forte é alvoroçada, e todo aquele que nele errar nunca será sábio. Até as crianças se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Provérbios capítulo 21, versículo 2. Todo caminho do homem é reto aos olhos do Senhor, mas o Senhor sonda os corações. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, e o que ama o vinho nunca enriquecerá. Provérbios capítulo 2, versículo 2. O rico e o pobre se encontrarão. A todos os fez o Senhor. Instrui o menino no caminho que se deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. O que oprime o pobre para se engrandecer a si mesmo, o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Provérbios capítulo 23, versículo 9. Não falhe aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não remova os limites antigos, porque o seu Redentor é forte. Não retire a disciplina da criança. Não esteja entre os beberrões de vinho, porque o beberrão cairá em pobreza. Não olhes para o vinho, e nem para a bebida misturada, porque senão você trairá a tua esposa. Ih, meu Deus do céu, é profundo isso. Então, em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Não diga como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, porque a vingança pertence ao Senhor. Provérbios capítulo 25, versículo 13. Como a frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviar, porque alegra a alma dos seus senhores. Retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Provérbios capítulo 26, versículo 2. A maldição sem causa não virá, como um cão que torna o próprio vômito. Assim é o homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. O que faz uma cova, nela cairá, e o que remove a pedra, esta sobre ele rolará. Provérbios capítulo 27, versículo 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. O inferno e a perdição nunca se farta. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, e põe o teu coração sobre o gado, porque Deus está te vendo. Provérbios capítulo 28, versículo 4. O que deixa a lei louva o ímpio. Os homens maus não entendem o juízo. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quando os justos triunfam, há grande alegria, e o que rouba seu pai e sua mãe é companheiro do destruidor. Provérbios 29, versículo 15. A vara e a repreensão dão sabedoria. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O que tem parte com o ímpio aborrece sua própria alma. Ouve maldição e não o denuncia. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, e escudo para os que confiam nela. Nada acrescentes às palavras, para que não te repreendas e seja achado um mentiroso. E há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Provérbios capítulo 31, versículo 1. A profecia de uma mãe que virou palavras de um rei e se transformou em provérbios. Não dê às mulheres a tua força, e não é próprio do rei beber vinho, e nem dos seus príncipes desejar bebida forte, para que bebam e se esqueçam dos estatutos e pervertam o juízo de todos os aflitos. Abra tua boca a favor do inocente, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abra tua boca e julga retamente, e fazer justiça aos pobres e aos necessitados. Irmãos e irmãs e telespectadores, senhores e senhoras que me ouvem nessa hora, atenção toda a raça humana. Deus falou com você através desta profundidade de palavra, porque nesta hora você ouviu 31 capítulos em 31
versículos que nós acabamos de verbalizar, pregar, narrar, como você entenda muito bem nessa hora. Mas Deus falou com você. Mas o interessante, irmão, nessa palavra, o último capítulo de Provérbios, capítulo 31, do versículo 3 em diante, você encontra no conselho de uma mãe, aconselhando a não entrar na embriaguez, porque o homem que entra na embriaguez perde o caminho, perde o rumo e acaba cometendo coisas que não é para cometer. Você encontra em diversas passagens no próprio provérbio mesmo. Moisés profetizou lá atrás: a bebedice é uma maldição. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. No livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 1, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvorecedora, e todo aquele que nele errar nunca será sábio. Provérbios capítulo 21, versículo 17, necessidade padecerá o que ama os prazeres, e o que ama o vinho nunca enriquecerá. Provérbios capítulo 23, versículo 20, não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Em Provérbios também, capítulo 23, versículo 30 ao 35, para que se demorem perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, resplandece no copo e se escoa suavemente, porque por causa do vinho, por causa da bebida e do vinho, tu olharás para a mulher estranha. Está escrito lá, vai lá ver. Provérbios 22, 14. Aquele a quem o Senhor se irá, cairá no braço da mulher estranha, no braço da mulher adúltera. Vai cometer coisas imorais. Por isso já está aí, a lei seca e a lei do bafômetro, para que o homem venha se conscientizar, para que a mulher venha se conscientizar, para que a criança, o ancião, quem quer que seja, venha se conscientizar. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, não erreis, nenhum bêbado entra nos céus, no inferno entra, no céu não. Vamos continuando, verbalizando em Provérbios. Não acabou não, tem mais. Deus vai falar hoje, até o último centavo em Provérbios. Vou falar tudinho aqui hoje. Não vou levar nada para casa. Vamos lá então. As palavras que eu não sabia, está escrito aqui, ó. Não sabia não? Procura lá que está escrito: ande com sábio, tu vai ser sábio. Existe um provérbio no mundo que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu é. Se tu anda com fofoqueiro, tu vai ser conhecido como fofoqueiro. Se tu anda com pessoas que só vivem com a vida perversidade, querendo destruir o próximo, tu vai ser conhecido como um pervertido também. Agora, se tu anda com profeta, tu vai ser conhecido como profeta. Se tu anda com pastor, você vai ser conhecido como futuro pastor. Se tu anda com uma pessoa que tem uma conduta íntegra, uma conduta moral estável, uma pessoa que quer ver paz e não guerra, tu vai ser conhecido como uma pessoa de paz. Por isso esse provérbio no mundo diz: me diga com quem tu andas e eu vou dizer quem tu és. É muita profundidade. Vamos lá então. Em Salmos capítulo 44, versículo 14, diz assim: tu nos pôs por provérbio entre as nações e por movimento de cabeça entre os povos. Em Salmos 56, versículo 5, todos os dias torcem as minhas palavras e todos os seus pensamentos são contra mim, para o mal, não para o bem. Eles ficam distorcendo aí, um dia Deus os cobrará. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 20, porém, se tu se desviares e deixares o estatuto do Senhor e os mandamentos de Deus, então arrancarei e lançarei fora da minha presença e farei com que por um provérbios entre a gente. Em Jó capítulo 17, versículo 6, nos diz assim: mas a mim me pôs por provérbios dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Todos se distanciam de Jó. Jó capítulo 30, versículo 9, mas agora eu sou uma canção e lhe sirvo de provérbios todos aqueles que o veem, e no meu rosto eles andam cuspindo.
Salmos 44, versículo 14, diz assim: Tu nos pôs por provérbio entre as nações e por movimento de cabeça entre os povos. Mas não é assim, toda vez que você passa, nós às vezes não estamos como provérbios, começa a olhar ali, o louco, tadinho dele, é maluco, é fanático, é doido. Olha só, você quer saber de negócio de igreja? Qual é o fanatismo? Você tem uma conduta moral estável, você tem uma língua erudita, que não xinga mais palavrão. Qual é que é o fanático? Aquele que tem uma língua erudita, que é uma pessoa sábia, uma pessoa direita, que é marido de uma mulher só? Ou é aquele que está com 2, 3, 4, 5 mulheres, está enchendo a cara, está xingando palavrão, está se viciando, se prostituindo? Isso que é fanatismo, essas coisas. Agora o servo de Deus não, sabe para onde vai. 24 horas adorando a Deus em espírito e verdade, vai chegar no reino dos céus. Vamos continuando. Não vou entregar tudinho, vou entregar tudinho aqui hoje, não vou levar nada para casa. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 9, diz assim: E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou, e atentou e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Em Ezequiel, capítulo 16, versículo 44, diz assim: Este todo que usa de provérbios usará contra ti este provérbio, dizendo: Qual a mãe, tal é a filha. A mãe tinha nojo do marido, e a filha terá nojo do marido também. A mãe era Eteia e o pai era Amorreu. Miqueias capítulo 2, versículo 4 diz assim: Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará perante lastimosos, dizendo: Nós estamos inteiramente dissolados. A porção do meu povo ele troca como despojo, e tira os nossos campos e os reparte. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, deste modo sobreveio-lhe o que por um provérbio verdadeiro se diz: O cão voltou ao próprio vômito, e a porca lavada ao despojadeiro de lama. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 12, diz assim: Então um homem respondeu: Pois quem é o pai dele? Pelo que se tornou isso um provérbio. Lucas, capítulo 24, versículo 23, diz assim: Sem dúvida me dirão este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Até Jesus Cristo passou esta situação. Irmãos, irmãs e telespectadores, ainda que você passe, você que é santo, servo do Senhor, ainda que você passe uma situação como a de um provérbio, não se preocupe, a seu tempo Deus há de resolver o teu problema. A seu tempo Deus há de te abençoar. Tu não vai ficar muito tempo nesse deserto. Deus vai te tirar do deserto e vai te levar para a terra prometida. Deus vai te tirar do deserto e vai te abençoar. Aqueles que te viram lá embaixo vai te ver lá em cima e vai ter que comprar binóculo para poder te enxergar, porque Deus vai te exaltar de uma tal maneira que eles vão olhar como pode, como isso aconteceu. Se com provérbio de desprezo eles te olhavam, eles vão ter que te olhar com provérbios de canções, dizendo: aquele que estava caído se levantou, aquele que estava no deserto agora está na bonança, porque Deus se levantou como valente para honrar. Meu Deus! Glórias a Deus, porque há um tempo para se esconder e um tempo para se apresentar a Israel. Há um tempo para passar pelo deserto e há um tempo para poder estar na bonança. Tudo tem um tempo diante de Deus. Espera no Senhor, aguarda nele, porque a tua vitória virá. A tua vitória já está vindo aí. Então somente confia em Deus, confia no Senhor, que Ele há de te abençoar. E os últimos versículos eu vou ler aqui, eu vou te mostrar uma profundidade. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Estes homens com patentes altas, eles têm que consultar a palavra do Senhor para ver o que Deus quer na última instância, na última hora, no último veredito ao julgamento. Observai a palavra de Deus. Deus está falando com vós aqui hoje, esses 2 versículos. Por mim
mim governam os príncipes e os nobres, e sim, todos os juízes da terra. Conforme a palavra do Senhor, examinai a Escritura, voltai como no tempo passado, observai conforme a palavra de Deus. Meu Deus do céu, e toma-lhe mais Bíblia. Versículo 17 e diante: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riqueza e honra estão comigo, sim, riqueza durável de justiça. Melhor é o meu fruto, sim, do que o ouro, melhor as minhas novidades, tudo melhor, para que possa assim ser abençoado por Deus. Faço andar pelo caminho da justiça e no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus celeiros de tesouro. Essas são as palavras de hoje. E para finalizarmos, eu vou te dar uma sequência aqui para fazer só esse fechamento. A sabedoria existe, irmão, desde o princípio da eternidade, antes do fundamento da terra, antes de existir as coisas, antes de existir os seres humanos, antes de existir qualquer coisa neste planeta, já existia a sabedoria de Deus. Meu Deus do céu! Aonde está isso, irmão? Livro de Provérbios, capítulo 8, do versículo 22 ao 36. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e ante suas obras mais antigas. Desde a antiguidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver a terra, abismo, fontes carregadas de águas, montes, outeiros, campos, céus, nuvem, princípio do pó do mundo, mar, termo, homens, animais, já existia a sabedoria. Mas que sabedoria é essa? A palavra de Deus é Jesus Cristo, o verbo que se fez. Meu Deus do céu, isso aqui é uma profundidade para um finalizamento profundo. Escuta isso aqui que eu vou te falar agora. A sabedoria clama pelas ruas. Meu Deus, Ele nos deu uma lei que não podemos ultrapassar. No livro de Salmo, no livro de Provérbios diz que a sabedoria clama. No livro de João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. No livro de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e apta para discernir o pensamento e intenção do coração do homem. No livro de 1 João diz o Pai, a palavra e o Espírito. E no livro de Apocalipse diz assim: os anjos virão com este evangelho, com esta palavra viva, com a sabedoria que clama. Eles anunciarão o evangelho eterno, a palavra de Deus, a todo tribo, nação e língua, a todo homem que querem se chegar a Deus. Meu Deus do céu, não temos como fugir. Quando Ele preparava os céus, aí eu estava. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens em cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem os seus mandos, quando os fundamentos da terra. Então eu estava com Ele e era o seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante Ele todo o tempo, folgando no mundo habitável e achando águas mais deliciosas com os filhos dos homens, porque o que me acha achará a vida, alcançará favor do Senhor e será um homem sábio para manejar bem a palavra da verdade. Ai, meu Deus do céu. Glórias a Deus. Essas são as palavras de hoje. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais até a consumação dos séculos. Persevere até o fim, porque eu quero te ver no céu.
Persevera até o fim, não desista. Mas, irmão, tá difícil, a luta tá grande, persevera, insista. É por causa do propósito, por isso que tu passa a dificuldade. É por causa do propósito, por isso que tu passa essa dor. É por causa da insistência, porque tu quer sabedoria, Deus vai te dar. Mas passa nesse deserto sem murmurar. Porque nada vem barato, nada vem por acaso, antes tão somente haverá uma prova, porque o Senhor prova o coração, mente e intenção, para saber se é isso mesmo que você quer. Se tu quer ir pro céu mesmo, persevera até o fim, não desista, ainda que a língua esteja grande na tua frente, ainda que o linguarudo comece a falar que você não vai conseguir, persevere, insista, naquilo que você acha que você possa conseguir. Se você acreditar, você vai conseguir. Insista, vá até o fim e Deus será contigo. Meu Deus do céu, essas são as palavras de hoje, e que Deus possa falar mais forte em cada coração.